Esses jovens passaram pelo treinamento mais brutal desde tenra idade. Hoje, eles enfrentam um exame na forma de uma luta. Quando chega a vez do nosso herói Zack, ele avança, completamente relaxado. Bastam alguns golpes para fazer seu oponente perder a cabeça e cair no chão. Quando o oponente tenta contra-atacar, Zack se liberta facilmente de sua pegada, chocando o instrutor com sua técnica. Então, nosso MC simplesmente arremessa seu oponente contra o chão, garantindo a vitória. Todos ficam atônitos. Afinal, o cara caído no chão da arena era considerado um dos melhores de todo o grupo, enquanto nosso MC era considerado um perdedor fraco. Por que nosso MC é tão forte? Porque ele é um regressor. Conheçam Zack Draker. Ele nasceu na família Draker, descendente direta de lendários matadores de dragões. No entanto, seu tempo para ostentar o título da família foi curto. Ele foi abandonado pouco depois, pois sua família o considerou inadequado. Aparentemente, sua família queria um espadachim, mas Zack acabou sendo um curandeiro amaldiçoado, alguém por quem ninguém se importava. Em sua busca por poder, Zack vagou por continentes e eventualmente encontrou uma relíquia, um tesouro cobiçado até mesmo pelo imperador, mas, no fim, ele foi derrotado por soldados enviados pelo imperador. Os ferimentos sofridos foram tão graves que nem mesmo sua magia de cura conseguiu ajudá-lo. Contudo, o destino tinha outros planos. A antiga relíquia que ele havia roubado ativou um sistema de aprimoramento que lhe permitiu regredir a uma idade mais jovem, com esses poderes ancestrais recém-adquiridos despertados em seu interior, e a partir desse momento, sua verdadeira história começa na instituição de treinamento da família Draker, o Berço. Antes de mergulharmos na história de Zack, é importante entendermos a origem de sua família. A família Draker é uma das 3 grandes famílias transcendentais. Essa fama vem de seu ancestral, Terra-Khan Draker, o herói que salvou a Terra 1000 anos atrás, ao derrotar o dragão maligno Bahamut. Foi a vitória de Terra-Khan que lançou as bases para a proeminência da família Draker. Talvez devido à sua linhagem, todos os descendentes da linhagem Draker herdaram a bênção da aura, permitindo-lhes despertar uma aura de alto nível sem esforço e se destacarem como cavaleiros. Isso até Zack aparecer. Ao contrário de seus ancestrais, ele nasceu sem a capacidade de manipular aura, uma anomalia que o tornou um pária dentro de sua família. Após regredir, enquanto Zack relaxa em sua cama totalmente despreocupado, a janela do sistema o assusta repentinamente. Ele imediatamente entra em alerta máximo, ouvindo atentamente o som incomum. No entanto, depois de vasculhar o quarto e não encontrar ninguém, ele se convence de que pode ter imaginado. Mas então mais algumas janelas do sistema se abrem. De todas as janelas do sistema, uma em particular contém um detalhe mais interessante. Ela anuncia que a alma de Zack recebeu a vontade do dragão ancião e foi completamente fundida com a sua. Logo em seguida, Zack também recebe autoridade sobre parte do sistema. Assim que a ativação é concluída, sua visão é inundada por uma infinidade de janelas do sistema. A primeira janela exibe suas estatísticas gerais, incluindo sua classe, habilidades e uma categoria de habilidade única chamada habilidade draconiana. Essa habilidade só pode ser desbloqueada quando ele acumula 10 pontos, mas seus pontos de karma atuais são 0. Curioso, ele começa a mexer no sistema e rapidamente aprende a navegar e operá-lo. Dentre todas as informações exibidas na janela de status administrativo, o que mais lhe chama a atenção é a habilidade de classe. O motivo de sua curiosidade é que essa expressão, habilidade de classe, é uma terminologia da língua dracônica que não é usada na era atual. Ele ouviu falar dessas habilidades de classe de seu mestre. Segundo seu mestre, as pessoas do mundo antigo se classificavam com base em suas forças. Cada classe treinava técnicas especializadas chamadas habilidades. Como a classe de Zack é a de curandeiro, sua habilidade correspondente se chama cura. Após o despertar de Zack, sua mestra, que era mulher, o treinou implacavelmente até que ele estivesse à beira da morte. Seus métodos de treinamento eram incomuns, e ele ainda se lembra da dor insuportável que ela lhe infligia apenas para que ele pudesse curá-la. De qualquer forma, Zack decide verificar se ele é realmente um curandeiro, como o sistema afirma. Assim que ativa seus poderes, ele percebe que de fato é um curandeiro. Ele fica surpreso porque, em sua vida passada, ele se tornou um curandeiro aos 20 e poucos anos, logo após seu casco etéreo ser desbloqueado. Como ele não pode acessar sua habilidade de cura sem que seu casco etéreo esteja desbloqueado, isso significa claramente que seu casco etéreo já foi aberto. Essa notícia é a melhor possível. Ele não só retornou ao passado com todas as suas memórias intactas, como também suas habilidades, e isso o coloca em uma posição ainda mais vantajosa. Enquanto decide explorar o sistema mais a fundo para ver que outras surpresas o aguardam, alguém o chama pelo nome e bate à porta. Rapidamente, ele se apressa em afastar as janelas do sistema antes que alguém o veja. No entanto, o visitante impaciente invade a sala, sem sequer esperar por uma resposta. O homem que acaba de entrar é Decker, o servo exclusivo de Zack. Ele aparentemente está ali para verificar se seu jovem mestre está preparado para o evento que se aproxima. É claro que Zack não tem a menor ideia do que deveria estar preparado, e isso irrita profundamente o homem assustador, que fica visivelmente incomodado
incomodado com a aparente falta de cuidado de Zack. Pensar que o jovem mestre se esqueceu deste dia especial é simplesmente enfurecer o mordomo além da conta. O pobre rapaz, por outro lado, começa a tremer instintivamente sob o olhar intenso de Decker. Agora que Zack pensa nisso, ele se lembra de que em sua vida passada sempre teve medo de Decker. Embora sua mente seja a de um homem de 32 anos, seu subconsciente não consegue se livrar do medo instilado em seu corpo. Nesse exato momento, uma das habilidades de classe se ativa, conhecida como mente composta. Quase instantaneamente, todo o tremor de Zack e qualquer vestígio de medo em seu rosto desaparecem completamente. Aparentemente, mente composta é uma habilidade que garante que o estado mental do usuário permaneça inalterado, independentemente da situação, permitindo que ele mantenha a mente calma e serena. Zack acha bastante conveniente que ela possa se ativar sozinha. Enquanto isso, o mordomo continua repetindo, tentando lembrar seu jovem mestre da importância do evento que se aproxima. No entanto, Zack não responde imediatamente. Após muita insistência do mordomo, Zack finalmente começa a prestar atenção e admite que se lembra. Ele se recorda claramente do teste de avaliação, conhecido como Pancration. Para entender o que é Pancration, um pouco de contexto é necessário. Todos os Drakers passam por um sistema de treinamento chamado Berço, que começa aos 7 anos de idade. Durante 5 anos, eles passam por um rigoroso treinamento básico. Todos os anos, os instrutores avaliam os novos alunos por meio de competições de esgrima e combate, especificamente o Pancration, um combate sem regras e sem restrições. Os oponentes geralmente são escolhidos pelos instrutores, mas, ocasionalmente, os alunos podem escolher seus próprios adversários, desde que ambas as partes concordem. Como não há regras, as lesões são comuns, e às vezes os alunos não sobrevivem. Mas, como essa competição determina em qual turma os alunos serão colocados dentro da academia, as crianças não têm escolha, a não ser lutar com todas as suas forças. O dia do Pancration finalmente chega, e os alunos se encontram reunidos no anfiteatro. No centro de tudo está o instrutor, que lembra a todos que hoje é o dia do Pancration, e que ele marca a parte final de sua avaliação. Todos os alunos confirmam com entusiasmo o que o instrutor disse, e vendo o entusiasmo deles, até mesmo o instrutor fica um tanto intrigado com a animação da multidão. Na verdade, esse homem é o instrutor-chefe, Pan Mark, e sem mais delongas, ele decide dar início ao combate. No meio da multidão, os alunos começam a notar Zack. Alguns acham risível que Zack esteja ali novamente, depois da humilhação que sofreu no ano passado. O duelo entre dois alunos finalmente começa, e um aluno chamado Aaron o encerra antes mesmo de começar, desferindo um único gancho que nocauteia seu oponente. Mas enquanto os outros alunos acham a luta rápida fascinante, Zack não está nem um pouco impressionado. Ele se lembra de quando também tinha pavor de lutas assim quando era mais novo, mas comparado ao que passou em sua vida passada, isso não é nada. Enquanto Zack boceja repetidamente esperando sua vez, um aluno em particular, Leon Conrad, aguarda ansiosamente o momento de duelar com o nosso garoto. Finalmente chega a hora da luta de Zack, e seu oponente é ninguém menos que Leon. Enquanto meu amigo esfregava os olhos cansados, Leon lhe lançou um soco, relembrando instantaneamente a humilhação que Zack sofreu no ano anterior. Bem, é claro que Zack não se esqueceu disso. Ele se lembra vividamente de como implorou por perdão a Leon naquela época. Essas memórias são dolorosas, mas agora pertencem ao passado. Leon sempre foi o oponente de Zack todos os anos. Nosso garoto o conhece muito bem, sabe o quão sujo Leon é, e o tipo de família desprezível de onde ele vem. Ele tem certeza de que a única razão pela qual está enfrentando Leon neste duelo é porque Leon deu um jeito de manipular a partida nos bastidores. Zack preferiria ter um cachorro que mordesse a ter um primo como ele. Em sua vida passada, Zack nunca pôde conhecer seus 4 irmãos de sangue, mas havia mais de uma dúzia de primos, e muitos deles estavam mais do que dispostos a intimidá-lo. De repente, Leon chama Zack mais uma vez, e assim como antes, tenta humilhá-lo, relembrando a derrota miserável que sofreu no ano anterior. Ele ainda questiona se aquele nível de humilhação não foi suficiente para impedi-lo de participar do pancrácio. Enquanto Leon continua a desferir uma provocação verbal atrás da outra, Zack permanece calmo e sereno graças à sua habilidade de controle mental. Apesar da calma e da compostura, a paciência de Zack tem limites. Ele não tolera que um insolente o insulte repetidamente, sem consequências. Bem, a resposta do nosso garoto só serve para irritar ainda mais esse desgraçado. E desta vez, Leon chega ao ponto de agarrar Zack pela cabeça. Mas seu movimento tolo só lhe rende um soco certeiro no rosto que o arremessa para longe. Esse soco brutal foi possível graças à habilidade de Zack, golpe crítico. Essa habilidade causa dano significativo ao oponente e tem o risco adicional de ser contra-atacada caso o ataque falhe. Por sorte para Zack, o soco acertou em cheio, sem deixar espaço para um contra-ataque. O desgraçado, por outro lado, se contorce de dor com a mão cobrindo o rosto. Zack, enquanto isso, reflete sobre como sua intenção era apenas nocautear o cara e não tinha a menor intenção de ativar essa habilidade. O instrutor corre para cuidar do pirralho ferido, repreendendo nosso garoto por atacar antes mesmo da luta começar, mas ele permanece indiferente e se pergunta em voz alta por
porque tiveram que esperar o comando de alguém para começar a batalha, já que já estão na arena. Veja bem, quem ataca primeiro tem a vantagem, então ele não hesitou em aproveitar a oportunidade. Enquanto diz isso, ele parece absolutamente ameaçador, e a pura aura assassina que exala é suficiente para deixar o pobre instrutor tremendo. Enquanto isso, Leon apenas garante ao instrutor que vale tudo e diz para ele deixar a batalha começar. Afinal, se Leon recuasse num momento como este, seria humilhante demais para suportar. Assim que o instrutor dá o sinal, Leon avança imprudentemente contra o oponente, mas sua imprudência lhe rende um soco direto no rosto. Por mais surpreendente que seja, o soco que Zack desferiu não doeu nada. Inicialmente, Leon estava com bastante medo de levar um soco direto, lembrando-se da dor do primeiro, mas perceber que este não o machucou só alimentou sua confiança tola. Tudo o que ele precisa fazer, pensa, é levantar a guarda e Zack não será uma ameaça. Leon logo percebe que o garoto está usando a mão esquerda para um contra-ataque novamente, e então se abaixa. Nesse momento crucial, ele aproveita a vulnerabilidade de Zack e o agarra para derrubá-lo no chão, mas de repente, Leon leva um golpe tão rápido que nem conseguimos ver o que aconteceu, ficando tremendo como uma folha. Até o instrutor na lateral está completamente perplexo, sem conseguir acreditar que acabou de presenciar um garoto de 12 anos executar um movimento tão preciso. No momento em que Leon desviou do contra-ataque de Zack e tentou derrubá-lo, o instrutor teve certeza de que Leon venceria. No entanto, Zack acertou um soco em cheio no queixo de Leon e escapou de sua pegada. A culpa é de Leon por baixar a guarda, pensando que tinha Zack exatamente onde queria. Mas nosso garoto, por outro lado, manteve a calma, apesar de seu contra-ataque ter falhado. A concentração e a precisão necessárias para infligir um dano tão exato e eficaz são uma façanha por si só. O instrutor está realmente se perguntando se este é o Zack Draker que eles pensavam conhecer. O pirralho mimado, porém, está em frangalhos depois de levar aquele soco brutal. Seu cérebro está embaralhado, e antes que ele possa reagir, leva outro golpe que o faz tropeçar, mas ele se recompõe rapidamente e revida com um soco próprio. Nesse momento crítico, uma das habilidades de classe de Zack se ativa automaticamente, sentido aguçado, que aumenta temporariamente sua percepção. Com essa habilidade, Zack consegue ver o soco vindo em sua direção em câmera lenta a 960 quadros por segundo, tornando o desvio uma tarefa fácil. Assim que o soco passa zunindo por ele, Zack agarra rapidamente o braço estendido de Leon e o joga com força no chão. O impacto foi tão brutal que literalmente estilhaçou o solo. Outra habilidade é ativada, conhecida como estocada precisa, que permite a Zack atingir os pontos fracos de Leon para causar dano crítico. Depois de imobilizar o pirralho no chão, Zack fecha o punho, pronto para obliterar seu rosto. O pobre Leon implora para que ele pare, mas Zack continua, acertando um soco em cheio no rosto dele. A brutalidade do ato deixa o instrutor suando frio, assim como os espectadores que assistem em silêncio atônito. O golpe final é extremamente satisfatório, e após essa pequena batalha, dando uma surra em seu valentão, Zack sente uma onda de calma o invadir. Ele está feliz porque, graças ao pequeno show que fez, seus outros primos pensarão duas vezes antes de mexer com ele novamente. Mas isso não importa, se eles ousarem dizer ou fazer qualquer coisa, ele se certificará de silenciá-los para sempre. Parece que isso não foi suficiente para incutir medo nesses bastardos incompetentes. Um punk em particular, complacente demais para o próprio bem, desafia nosso garoto e o escolhe como seu oponente na pancreatite. Esse punk arrogante e convencido é Jaqen Vardek, ansioso para deixar sua marca. Embora planeje deixar seus golpes falarem por si, Zack não se importa nem um pouco. Na verdade, ele tem certeza de que ficará entediado se Jaqen vier sozinho, então oferece a ele a chance de trazer alguns outros alunos para tornar as coisas mais interessantes. Nosso garoto chama especificamente outro aluno, Liam Stone, e sugere que ele se junte a Jaqen. Aparentemente, Liam não passa de um capacho de Jaqen. Essa sugestão soa como um tapa na cara para Jaqen. A mera ideia de precisar da ajuda de alguém para lutar contra um pirralho como Zack é uma humilhação que ele simplesmente não consegue suportar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Mas Zack continua provocando, o que só enfurece ainda mais esse lixo voador. Jaqen está fervendo de raiva, ansioso para reduzir Zack à polpa. Enquanto ambos os competidores permanecem na arena, o instrutor, desta vez, adverte explicitamente Zack para não se mover antes do comando. Bem, parece que Jaqen trouxe seu servo, afinal, o que só deixa Zack ainda mais feliz. Afinal, na vida passada de Zack, Liam tinha a reputação de ser um lutador excepcional,
profissional, chegando a ganhar o título de rei mercenário. Naquela época, como servo de Jaqen, Liam se juntou ao berço e à academia. No entanto, por ser um parente distante, ele foi ignorado na educação. Ele implorou desesperadamente para ingressar no ensino superior na Academia Valhalla, mas acabou na Ordem de Cavaleiros de uma pequena nação chamada Baranon. Quando Baranon finalmente caiu, Liam se tornou um mercenário. Naqueles tempos caóticos, os fortes naturalmente atraíam seguidores. Com sua longa carreira como mercenário, Liam ascendeu à proeminência como um cavaleiro vermelho e eventualmente fundou os Mercenários de Pedra. Ele uniu os 3 maiores grupos mercenários, conquistando o título de Rei dos Mercenários. Quando o Império contratou os Mercenários de Pedra, Liam entrou nas guerras continentais, onde Zack, junto com os nortistas, o enfrentou como um adversário formidável. Mas desta vez, nosso garoto está determinado a trilhar um futuro bem diferente para si mesmo. Assim que o instrutor dá o sinal, Jaqen avança com confiança, desferindo um soco com tanta força que perturba as correntes de ar ao seu redor. Mas, sem surpresa, Zack agarra e bloqueia o soco casualmente, como se não fosse nada. Jaqen rapidamente afasta a mão de nosso garoto e revida com um chute, mas esse chute acaba se voltando contra esse desgraçado. Assim que seu chute acerta, Jaqen sente uma dor imensa fazendo-o cambalear. Acontece que ele atingiu a forte barreira de Zack, que foi criada ao redor de seu cotovelo, e isso causou sérios danos à perna de Jaqen. Enquanto Jaqen examina a perna ferida, Zack avança rapidamente, cerra o punho com sua habilidade ativada, pronto para desferir um golpe, mas o pobre Jaqen tenta se proteger, cobrindo o rosto com as mãos. Parece que Jaqen calculou mal os movimentos de Zack, pois nosso herói nunca teve a intenção de acertá-lo no rosto. Em vez disso, ele acerta o desgraçado bem na perna ferida. Após esse movimento sorrateiro, ele desfere um soco nas costelas. Um soco tão forte que faz Jaqen cuspir uma quantidade enorme de sangue. O arrogante finalmente está no chão, sem nenhum orgulho ou dignidade. Ele ordena furiosamente ao seu capanga que mate nosso herói imediatamente. Chegou a hora de nosso herói enfrentar Liam, e esse desgraçado exala uma aura assassina enquanto caminha em sua direção. O mais irritante em lutar contra Liam é seu alcance absurdo, o que coloca Zack em séria desvantagem se ele deixar Liam atacar primeiro. Então, meu personagem assume sua posição e decide tomar a iniciativa, desferindo alguns golpes. Usando outra habilidade conhecida como corte, Zack se move tão rápido que tudo o que se vê são silhuetas lançando uma saraivada de socos. A habilidade corte permite que ele lance uma sequência implacável de ataques contra o inimigo, interferindo completamente na visão dele. Os caras assistindo da lateral sentem um verdadeiro desespero, testemunhando o quão rápido nosso garoto é. Zack sabe que eles estão curiosos e confusos porque nenhum deles jamais viu algo assim. Veja bem, em um lugar onde a espada domina, ver a técnica de luta corpo a corpo de um lutador é uma visão rara e quase inédita. Por mais impressionante que essa habilidade seja, ela também está cobrando um preço igualmente alto de seu corpo. Mas mesmo isso não é o maior desafio aqui. O físico monstruoso de Liam é o que realmente testa Zack, sem contra-ataques, sem esquivas. Liam está absorvendo tudo com a guarda alta, e agora você pode imaginar o quão agressivo ele era durante seu tempo como o rei dos mercenários. Como Zack não consegue causar nenhum dano real, ele se prepara para desferir um golpe final devastador, que será poderoso o suficiente para romper a guarda de Liam. Assim que nosso garoto lança seu golpe, Liam o esquiva sem esforço, redirecionando. O que irrita Zack ainda mais é que esse desgraçado nem sequer se mexeu ou virou os olhos para ver o golpe, e simplesmente o esquivou como se não fosse nada. No instante seguinte, Liam aproveita a oportunidade para fazer seu movimento. Levantando Zack no ar, ele se prepara para jogá-lo com força no chão, mas Zack não vai deixar isso acontecer sem lutar. Ele rapidamente atinge Liam na cabeça. Sua habilidade de classe, Sentidos Aguçados, se ativa, e com ela, ele vira completamente o jogo. Usando essa vantagem, ele prende Liam em uma chave de pescoço mortal com as pernas, cortando seu suprimento de ar. Por mais forte que seja o corpo de Liam, ele continua impotente sem oxigênio no cérebro. No entanto, parece que Zack se superestimou. Liam revida brutalmente, desferindo um golpe devastador após o outro. A sequência implacável de socos chega a fazer o pobre rapaz engasgar com sangue. Mas, apesar da saraivada de golpes, o corpo de Liam finalmente começa a ceder, sua força diminui e, eventualmente, ele sucumbe, perdendo a consciência por falta de ar. Os espectadores ficam boquiabertos, com a respiração presa na garganta diante de uma batalha tão impressionante. Mas, entre eles, há um aluno em particular que, em vez de se sentir preocupado ou abalado, parece estranhamente eufórico. Ele está realmente empolgado e mal pode esperar para enfrentar Zack. Após o dia de Pancrácio, nosso garoto retorna aos seus aposentos, onde seu criado pergunta sobre seu bem-estar. Ele soube que Zack ficou gravemente ferido durante as lutas. Diante disso, Zack simplesmente dá de ombros, afirmando que está perfeitamente bem. No entanto, o mordomo não cede e insiste em verificar seu pulso para confirmar que está tudo realmente bem. Zack percebe que aquele velho rabugento só quer verificar se ele despertou sua aura ou não.
Por fim, ele estende a mão em direção ao servo, que rapidamente dispara uma energia azul através da mão, atingindo Zack. Ao ver essa energia azul, nosso garoto para e se pergunta se seu servo não seria, na verdade, um cavaleiro azul. Veja bem, ao verificar se alguém despertou, a maioria das pessoas simplesmente examina seu Dantian. Mas este homem está sendo excepcionalmente minucioso, e imbuir alguém com aura já é bastante difícil por si só. Mas para este velho controlá-la com tanta precisão, ele deve ser um cavaleiro azul. Aparentemente, nem todos os cavaleiros são iguais. Eles são classificados de acordo com sua destreza marcial e proficiência em manipulação de aura. Espadachim branco é o nível novato, e a maioria das crianças, antes do rito de bênção, são espadachins brancos. Espadachim amarelo é o nível alcançado após o despertar da aura e a abertura do Dantian. Todos os aprendizes do berço se tornam espadachins amarelos após o rito de bênção. Uma vez que se aprende a controlar a aura livremente, conquista-se o título de cavaleiro. O nível de cavaleiro púrpura é alcançado quando se pode reforçar a espada com aura, enquanto o nível de cavaleiro azul é atingido quando se pode manifestar uma lâmina de aura. Além disso, o reino daqueles que transcenderam seus limites, o reino que o rei mercenário Leon e nosso garoto alcançaram antes de sua regressão, é conhecido como Cavaleiro Vermelho. Depois, há o Cavaleiro Negro, mas apenas alguns desses monstros existem em todo o continente. Com isso em mente, Zack não consegue deixar de se perguntar como alguém tão habilidoso quanto seu servo, que claramente tem talento suficiente para ser um comandante, acabou agindo como seu babá. Mesmo assim, não importa o que aconteça, Zack tem certeza de que não há como esse cara detectar seu éter, algo que apenas 2 pessoas no mundo inteiro podem usar. Finalmente, o velho termina seu exame. Com um tom firme, ele questiona seu jovem mestre, perguntando se ele estaria escondendo algo. Claro, Zack finge ignorância e mantém a calma. Ele rebate, perguntando se o mordomo talvez saiba algo que nem ele mesmo sabe. Um momento de silêncio preenche a sala, mas é rapidamente quebrado pelo nosso garoto, que simplesmente encerra a conversa alegando que estava apenas brincando. O mordomo hesita, mas não consegue se conter e questiona Zack sobre o quão drasticamente ele mudou. Isso faz com que nosso garoto pare abruptamente. Ele se vira com um olhar fulminante. A pergunta feita pelo mordomo está completamente errada. Em vez de perguntar por que Zack mudou agora, o mordomo deveria ter perguntado por que demorou tanto para que isso acontecesse. Ele então informa ao mordomo que muitas outras surpresas ainda estão por vir, então não há necessidade de o servo ser chocado repetidamente. Tudo o que ele precisa fazer é seguir as ordens. O humilde servo reconhece as palavras de seu mestre e inclina a cabeça em submissão, pronto para obedecer sem questionar. O mordomo então informa que a sala de treinamento que Zack havia solicitado já está preparada e à sua espera. Zack fica satisfeito com a notícia e dispensa o velho para que ele possa descansar merecidamente. Enquanto o rapaz se afasta sozinho, um receio persistente o atormenta. Seu mordomo pode ter recebido ordens para vigiá-lo. Para se proteger, decide que o melhor é manter o mordomo por perto para poder manipulá-lo e extrair as informações de que precisa. Zack ainda precisa descobrir quem ordenou que seu mordomo o vigiasse. Ele tem quase certeza de que ninguém do lado de sua mãe ousaria fazer isso, o que deixa apenas seus irmãos como possíveis responsáveis. Ao entrar na sala de treinamento pessoal, Zack fica imediatamente impressionado com o luxo do lugar, o que só confirma que a casa faz jus ao seu nome. Antes de começar o treinamento, ele decide verificar o sistema. Com um comando, o painel do sistema aparece diante dele. Lá, ele percebe que sua habilidade de corte atingiu o nível proficiente. Ele não tem ideia de como isso aconteceu, mas arrisca um palpite. Provavelmente subiu de nível por usá-la repetidamente. A habilidade é ativada automaticamente com base em suas ações, e ele não precisa fazer nada em particular para ativá-la. Pelo que ele entende, se aprender algo novo, provavelmente será adicionado aqui como uma habilidade também. Ele ainda não tem certeza da diferença entre uma habilidade e uma habilidade de classe, embora perceba que ambas se ativam de forma semelhante. Por fim, a habilidade draconiana, mas ele ainda não pode visualizá-la porque requer 10 pontos para desbloquear. Ele clica na opção e a próxima janela do sistema informa que ele pode ganhar pontos de karma matando monstros. Seus pontos de karma atuais estão zerados. Falando em monstros, Zack reflete sobre como há muitos deles nas masmorras, mas ele precisa ser pelo menos um cavaleiro roxo para ter acesso. Por enquanto, porém, ele está mais curioso para saber por que regrediu ao passado e como funciona esse sistema. Os conceitos de habilidades e habilidades de classe também estão na sua lista de curiosidades. No fundo, ele tem a sensação persistente de que tudo isso pode estar conectado àquela relíquia antiga. No entanto, ele não pode ter certeza, já que não possui informações suficientes para juntar todas as peças. Seja como for, ele empunha sua espada e decide usar tudo ao seu alcance para se fortalecer, seja o sistema ou a linhagem Drake. Neste mundo, existem 2 poderes
conhecidos, a aura dos cavaleiros e a mana dos magos. Os cavaleiros reforçam sua aura nas masmorras, enquanto os magos refinam sua mana através dos círculos. Os dois poderes estão em extremos opostos do espectro, o que significa que, se alguém despertou um poder, não pode despertar o outro. No entanto, Zack teve o azar de não despertar nenhum Dantian nem um círculo. Essa incapacidade levou ao seu abandono pela família Draker, forçando-o a vagar sem rumo até encontrar seu mestre durante seus dias de andarilho. Seu mestre lhe ensinou muitas coisas, mas as lições mais valiosas foram a arte da cura e o Salão do Éter, uma técnica única que seu mestre havia desenvolvido. Através do Salão do Éter, Zack aprendeu a controlar a energia da natureza, conhecida como Éter. Até hoje, ele e seu mestre permanecem os únicos usuários de Éter no mundo. Após apenas 2 horas de treino, Zack sente que vai desmaiar. No entanto, sua habilidade de classe, Cura, ativa-se em conjunto com outra habilidade de classe, Recuperação de Vigor. Cura é uma habilidade excepcionalmente rara, uma que Zack nem sabia que existia antes de conhecer seu mestre. Se outros o vissem usando-a, o rotulariam de irregular. É por isso que ele se absteve de usá-la durante sua luta contra Liam e teve que correr para se curar assim que retornou ao seu quarto. Depois que seu corpo se recupera totalmente, Zack decide continuar praticando. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de perder nenhum momento. Ao amanhecer, Zack parece completamente exausto após o treino implacável. Todo o corredor carrega as evidências de seus esforços, com profundos cortes no chão e rastros marcando onde sua espada atingiu. Enfim, uma semana se passa e nos encontramos no refeitório do berço. Lá, Zack ouve alguns alunos falando sobre ele. Eles acham que ele se tornou uma pessoa completamente diferente agora. Como ele é um perdedor nato, presumem que ele possa ter se envolvido com magia negra. Enquanto isso, em outro salão reservado, todos os alunos populares estão jantando juntos. A primeira a devorar um bife é Reyna Turun. Depois, há um cara, Owen Simmons, calmo e sereno. E do outro lado dele está Leon, todo machucado, com a mesma cara de sempre, barulhento e impaciente. Owen tenta dizer a ele que deveria comer direito, pois precisará de energia para o duelo de espadas. Leon, por outro lado, fica irritado sem motivo aparente e bate com tanta força na mesa, frustrado, que o suculento bife que lhe foi servido cai no chão. Por causa da batida na mesa, até o pedaço de bife de Reyna pula do prato e cai, deixando-a furiosa. Seu olhar intenso finalmente acalma um pouco Leon. Aparentemente todos os 4 alunos parecem odiar nosso garoto, então não é surpresa que estejam juntos. Mas, mesmo estando no mesmo grupo, eles não parecem se dar muito bem. A única coisa que mantém o relacionamento deles intacto é o ressentimento mútuo por Zack. Owen admite que Zack foi corajoso e impressionante durante o pancrácio. No entanto, ele está convencido de que Zack será patético quando se trata de esgrima. Pelo que sabe, Zack nem sabe como segurar uma espada direito, então não representa ameaça para ninguém. Um deles aponta que Zack é tão fraco que precisou de uma espada personalizada porque as básicas eram pesadas demais para ele. Mesmo assim, não faz sentido para Leon ter perdido para aquele pedaço de merda inferior. Ele está convencido de que Zack só venceu no pancrácio por pura sorte. Bem, parece que Reyna não compartilha da mesma opinião. Se eles realmente acreditam nessa bobagem, então nenhum deles tem o direito de ser cavaleiro da casa Draker. Com essas palavras, a dama sai da sala. Antes de falarmos sobre o dia do duelo, aqui vai um pouco de contexto sobre o que é esse duelo de espadas. Diferentemente do pancrácio, os duelos de espadas envolvem espadas de verdade, sendo a principal causa da maioria dos incidentes em Cradle. É também onde a diferença entre as habilidades dos cadetes se torna gritante. Um mês após os exames finais, o rito da bênção começará, o evento onde os Drakers despertam sua aura. O dia do duelo finalmente chegou, e o instrutor ordena que Zack se apresente em seguida. Meu garoto entra casualmente com uma espada gigante sobre o ombro. A espada é literalmente maior que ele, o que certamente não passa despercebido. Todos acham hilário, pensando que Zack acredita que quanto maior, melhor, então isso de alguma forma lhe dará uma vantagem. A pessoa que se apresenta do outro lado é Reyna, que parece absolutamente empolgada e dramaticamente lança o desafio para o nosso garoto. Bem, meu garoto está mais do que pronto para aceitar o desafio e o aceita sem pensar 2 vezes. Reyna não se sente bem ao ver Zack erguendo uma Claymore com tanta facilidade. Agora que o está encarando pessoalmente, percebe que este não é o mesmo Zack que conhecia. O Zack de antigamente mal conseguia segurar uma espada direito. Sua presença é tão marcante que ela começa a se sentir intimidada, mas logo se recompõe, enojada consigo mesma por sequer pensar que poderia se sentir intimidada por ele. Recuar não é uma opção agora, principalmente porque foi ela quem lançou o desafio. Enquanto isso, Zack também se sente bastante intimidado. Ele sabe que suas táticas usuais não serão suficientes para obter a vitória desejada, porque um duelo contra a Cavaleira do Relâmpago não é brincadeira, é extremamente angustiante. Reyna Turun era renomada e havia conquistado o título de Cavaleira do Relâmpago em sua vida passada. Ela fez seu nome durante as guerras continentais e é reconhecida como uma das maiores da nova geração de Drakers. Ela é uma das raras pessoas que despertaram sua aura mesmo antes de passar pelo rito de bênção, pelo que Zack se
se lembra, ela deve ter despertado sua aura há alguns anos. No entanto, ela não a usou no berço porque estava se concentrando em aprimorar seus fundamentos. Assim que o sinal para o início do duelo é dado, ambos os competidores chocam suas espadas imediatamente. Após o primeiro choque, Reina recua antes de avançar novamente. Com um único golpe, ela faz Zack deslizar para trás. Apenas esses 2 golpes trocados foram suficientes para o nosso garoto concluir que ela é ainda melhor do que ele esperava. A destemida dama avança mais uma vez, brandindo sua espada o mais rápido que pode, iluminando a área com faíscas. Ao fundo, seus amigos estão ficando inquietos e impacientes, insistindo para que ela o finalize com um único golpe em vez de brincar. Mas um dos mais sábios lembra a esses idiotas que Reina não está brincando com ele, é Zack quem está a pressionando. Agora, mudando para sua perspectiva, ela pode ver claramente as aberturas e vulnerabilidades na guarda de Zack. No entanto, sempre que ela tenta explorá-los, sua espada é rapidamente bloqueada pela dele, quase como se ele estivesse aplaudindo suas tentativas. O que é ainda mais frustrante é que, depois de bloquear um ataque, ele intencionalmente deixa outro ponto vulnerável para ela atacar. É como se esse duelo não fosse sobre vencer, mas sim sobre ensiná-la. Após algumas trocas de golpes, Reina finalmente recua, completamente exausta pela luta. Ela quer recuperar o fôlego antes de voltar para mais. Enquanto isso, Zack não demonstra um pingo de suor ou cansaço no rosto. Na verdade, ele parece entediado. Ele não está muito impressionado. Ela está lutando honestamente, sem usar nenhuma aura, mas isso é esperado de alguém obcecado pelos fundamentos. Agora que estão lutando, ele decide ajudá-la a sair da sua zona de conforto. Ele intencionalmente assume uma postura extremamente baixa, como se pretendesse encurtar a distância em um único movimento. Reina confia na sua velocidade e não dá muita importância a isso, mas num piscar de olhos, Zack encurta a distância e está cara a cara com ela, antes mesmo que ela tenha tempo de reagir. Ele brande sua espada com tanta força que literalmente racha o chão com o impacto de sua lâmina gigante. A garota, por outro lado, tem certeza de que, contanto que haja distância entre eles, ela pode reagir aos seus movimentos. Zack brande sua espada no ar vazio, mas não era para atingi-la. Em vez disso, os destroços que ele lançou ao ar com a força do golpe a atingem em cheio no rosto, deixando seu nariz bastante machucado. Em seguida, Zack avança contra ela com sua espada enorme em mãos. Ao ver aquela lâmina brilhante a poucos centímetros de seu pescoço, ela tem certeza de que está perdida. Mas, por mais surpreendente que seja, a espada que Zack empunhava de repente voa pelos ares e cai a poucos metros de distância. Com isso, a multidão rapidamente declara Zack o perdedor, enquanto cobre Reina de elogios por vencer sem nem mesmo usar sua aura. No entanto, o instrutor sabe que não é o que parece, e seu rosto está estampado em puro horror, como se tivesse acabado de descobrir que tem mais de um pai. O que os cadetes não perceberam foi que, conforme o ataque de Zack se aproximava de Reina, ela usou uma quantidade mínima de aura, tão sutil que era quase imperceptível. O fato de Zack tê-la forçado a usar sua aura, apesar de seu juramento de não fazê-la até entrar na academia, é simplesmente insano. Enquanto Reina permanece ali, com o rosto tomado pela dúvida e pelo arrependimento por quebrar sua promessa, Zack de repente avança contra ela e, com o punho cerrado, ele a atinge em cheio na garganta, lembrando-a de que aquilo ainda não havia terminado. Ela cai de joelhos, com sangue escorrendo da boca. O outro covarde sentado na caverna está furioso, pois aquilo deveria ser um duelo de espadas, então eles não tolerariam ataques tão baixos. Todos os presentes apontam o dedo para Zack com desprezo, chamando-o de descarado por usar tal atitude. Enquanto isso, Zack permanece completamente indiferente a todo o barulho e aos insultos. Ele calmamente pergunta a Reina se ela quer continuar. Reina, por outro lado, teimosamente acredita que ainda não perdeu, argumentando que ele só a atingiu porque ela baixou a guarda. Mas, ao refletir sobre isso, uma constatação a atinge. Se ele estivesse segurando uma faca em vez de desferir um soco com as mãos nuas, ela já estaria morta. Só por isso, ela reconhece a derrota com honra. A multidão, que momentos antes zombava de Zack, cai em silêncio atônito. Zack Draker, que fora chamado de escória humana há poucos dias, alcançou uma vitória inegável contra uma das crianças mais talentosas das famosas casas. O fato de Reina Turun, a Cavaleira do Relâmpago, ter sido derrotada é simplesmente incompreensível para a maioria dos presentes. A cena muda para o castelo de Abiel. Lá fora, uma batalha perigosa acaba de terminar, deixando um rastro de corpos na vala. William testemunha a cena horrível e não consegue entender como Abiel está tomando chá calmamente, sem nenhuma preocupação. O foco de Abiel está em uma carta que menciona a vitória de Zack Draker sobre Reina, a prodígio. Ele se levanta e pergunta quanto tempo falta para o rito de bênção. Como ainda tem tempo suficiente até a lua cheia, Abiel acredita ser apropriado visitar a família Draker. Ao ouvir isso, William fica surpreso por ele estar indo sozinho, mas para este mestre espadachim, ele está ansioso para saber que tipo de despertar o caçula da família está vivenciando. Enquanto a vitória de Zack deixou o resto do berço atônito, ele não se importou muito com sua conquista e simplesmente retomou seu treinamento, recusando-se a comemorar. Um mês se passou e o dia do rito de bênção finalmente chegou. Zack
Zack ainda não entende como conseguiu se tornar um Cavaleiro Vermelho em sua vida original, especialmente com o corpo deplorável que possui. Tendo terminado o treinamento, ele abre a janela de status. Sua maestria está de acordo com suas expectativas, no nível especialista. O melhor de tudo é que, a cada vez que uma habilidade sobe de nível, seu nível de maestria é zerado, como evidenciado pelos seus inúmeros níveis de habilidade nas classes D e E. Além disso, ele aprimorou sua maestria com a habilidade Passo Veloz, a mesma que usou contra Reina. Graças aos seus sentidos aguçados, ele percebe que o mordomo o está observando. Decker informa seu mestre que eles partirão em 2 horas para o evento. Zack acha que é hora de se preparar. Faz muito tempo que Zack não visita a propriedade principal. Ele está a caminho da casa da família Drecker, situada no Ducado de Troia. Embora a residência principal da família esteja localizada no centro do continente, o rito de bênção é realizado onde surgiu a lenda do Matador de Dragões. Ao chegar ao seu destino, Zack sai da carruagem e entra no covil do dragão. Lá dentro, ele tem uma revelação. As pessoas ali são VIPs com uma fama incrível. Ele sabe, pelo rosto, que alguns deles são informantes enviados para observá-lo e, apesar das intenções deles, Zack acha que tudo correrá às mil maravilhas quando seu despertar explodir na cara deles. Até que ele avista um certo homem, um homem cuja mera presença faz seu sangue ferver. Esse homem é ninguém menos que Abel, que aperta a mão de alguém e expressa que não tinha interesse em vir ao evento. Nenhum, exceto uma pessoa, e essa pessoa é seu irmão mais novo. O segundo filho da família Drecker é apelidado de Lâmina de Leão, mas ele tem um nome ainda mais proeminente que Zack conhece de cor, o Cavaleiro Carniceiro. Nosso garoto faz o possível para manter a calma diante do irmão mais velho. Afinal, ele não tem muitas opções nessa situação. Em sua vida anterior, o segundo filho nunca apareceu para observar Zack no rito da bênção. Isso significa que suas ações na competição de Pancrácio alteraram a trajetória do futuro. Cerrando o punho em frustração, Zack percebe que conquistou uma chance para si mesmo. Logo, o rito da bênção começa. Aaron é chamado para ser o primeiro guerreiro. Ele prontamente coloca o braço em uma piscina mística, fazendo com que seu braço seja envolvido por uma essência azul. É explicado que durante cada rito de bênção, cada membro da linhagem Drecker desperta sua aura selada por volta da época em que deveriam se formar no berço. Isso acontece aos 12 anos, e Aaron acaba de se tornar um exemplo do primeiro a ser despertado. Comparado aos cavaleiros comuns, que despertam após os 20 anos, esse processo é extremamente rápido para a família Drecker. Apenas alguns casos excepcionais, aqueles com aura, podem despertar uma característica particular do Matador de Dragões. Essa característica é chamada de inibição de mana. Curiosamente, as lâmpadas de mana reagem intensamente, emitindo faíscas vermelhas. Aqueles que obtêm a inibição de mana tornam-se fortes o suficiente para rivalizar com cavaleiros vermelhos e negros. Isso é chamado de despertar do sangue puro, devido à característica de inibição de mana. Os candidatos precisam usar luvas especiais feitas pela família, caso contrário, jamais poderão desfrutar de uma vida normal. Este exemplo é mostrado com Reina, que já passou pelo processo de despertar e usa luvas constantemente. Depois de provar que é de sangue puro, recebe o nome Drecker. Então, também recebe muito apoio, juntamente com inúmeros benefícios para ajudá-lo. Os espectadores murmuram enquanto finalmente o candidato ao despertar mais aguardado se aproxima. Todos pensam que o despertar desta criança superará até mesmo o de Reina. Ao se colocar diante da estátua, Zack se surpreende ao se encontrar ali novamente. A experiência anterior fora traumatizante em sua antiga vida, e o rito da bênção fora a única coisa que o ajudara a progredir no berço. Naquele dia, ele só recebeu humilhação. Contudo, a realidade agora é diferente. Ele possui a habilidade de curar, manipular o éter e, além de tudo, aprendeu a ser tenaz e forte com suas próprias habilidades. É por isso que ele espera muito da estátua de bronze para lhe fazer um favor. Ao mergulhar o braço na piscina, a estátua reage. Ela treme antes de parar abruptamente, chocando todos na sala. É algo que nunca aconteceu com nenhum candidato antes, e deixou até mesmo Abel sem palavras. Ao retirar o braço, o garoto confirma seus pensamentos. Ele sabia que as coisas não seriam diferentes desta vez. Foi por causa de Abel que ele tirou conclusões precipitadas e ficou confiante demais. Os demais estão simplesmente chocados que o candidato mais aguardado não tenha despertado. Eles zombam dele por não ter despertado, apesar de ser um descendente direto. Depois, surge a questão de como ele derrotou Reina, o que todos agora acreditam ter sido por meio de algum truque sujo. Mesmo assim, nosso garoto não se importa com nada disso, e em vez disso, se concentra em ficar mais forte através de outros despertares. O sistema o cumprimenta com um pedido de desculpas repentino após apresentar um erro. Zack parece perplexo quando o sistema o informa que faltam informações necessárias em sua identificação de classe. Essa parte da mensagem chama sua atenção. O sistema diz que a entrada está completa e que o terminal identificou o talento do usuário como curandeiro. Com isso, ele desbloqueia sua classe e, simultaneamente, ganha acesso à classe rara. Zack não consegue acreditar no que vê quando a estátua começa a brilhar
brilhar com luzes vermelhas, indicando o despertar de um puro sangue. Ninguém consegue acreditar que ele já começa como um cavaleiro vermelho. O sistema se conecta e desbloqueia a bênção do dragão ancestral da alma de Zack. Enquanto isso acontece, Abo observa calmamente seu irmão. O talento de parentesco é o primeiro a despertar, e então seus talentos já despertos se combinam, transformando-se em uma nova classe própria. Há tanta coisa acontecendo que Zack não entende, especialmente quando vê uma nova classe única chamada Imortal, que o sistema escolheu para ele. O brilho de luz dourada ao redor de seu corpo atrai a atenção dos espectadores. Eles têm certeza de que viram a luz vermelha da estátua, mas estão cheios de dúvidas. Zack entendeu a situação perfeitamente e acha inútil falar contra eles agora. Eles questionam se a estátua está quebrada, mas então como explicariam a reação da lâmpada de mana à leitura? Não houve nenhuma inibição de mana, então não pode ser o despertar de um puro sangue. É o que eles querem acreditar. É nesse momento que Abo começa a aplaudir, zombando das pessoas por não terem parabenizado os puros sangues recém-despertos de uma só vez. Ele acha que esta é uma oportunidade para celebrar a ocasião, em vez de murmurar dúvidas. Já que não podem falar contra ele, eles os aplaudem. Abel exige um par de luvas para seu irmão mais novo. Zack recebe as luvas, mas não gosta delas. Ele se afasta enquanto Abel está satisfeito com o que vê. Quanto ao nosso garoto, ele está furioso por ter recebido a ajuda de Abel de todas aquelas pessoas. O rito de bênção logo chega ao fim, e a próxima parada é uma festa para todos se divertirem. Zack está em sua rotina intensa de trabalho e não quer ir à festa. Ele para de repente ao ouvir uma voz chamando seu nome. Isso é totalmente inesperado para Zack, já que ele não esperava que Abel aparecesse do nada. Ele quer saber para onde o garoto está indo e até o cumprimenta com um aperto de mão. Apesar de odiar seu irmão mais velho, recusar o aperto de mão ali o colocaria em apuros. Então ele age de forma amigável e estende a mão para cumprimentá-lo, até que se lembra de um banho de sangue de suas memórias de vida passada. Por algum motivo, Zack retira a mão e se recusa a dizer uma palavra. Abel revela um vislumbre de sua natureza maliciosa, culpando seu irmão mais novo pela situação constrangedora. Em seus pensamentos, Zack simplesmente não consegue aceitar apertar a mão de um homem que ele considera o mais repugnante e desprezível. Abel não se importa muito e acena em despedida. Ele espera encontrá-lo mais tarde e se afasta sem incomodá-lo muito. Ao ouvir isso, Zack confirma que também está determinado a encontrar seu irmão um dia. Avançando para a festa, muitos estão ocupados discutindo o recente despertar dos dois puros sangues. Ninguém ainda conseguiu descobrir o que a luz dourada de Zack significa, já que nunca aconteceu antes. Eles se perguntam sobre seu paradeiro, pois ele não está em lugar nenhum. Nós vislumbramos Zack, mas ele está relaxando em um cômodo diferente, tendo mal sobrevivido ao sufocante evento social. Além disso, ele ainda não consegue entender como é o único que não foi afetado. A questão sobre o despertar dos puros sangues é que eles têm inibição de mana como uma característica. Supostamente, isso serve para mostrar que a família Draker é contra os dragões, que são conhecidos por serem a fonte de mana. Seja como for, a maioria das máquinas requer mana como combustível. O fato é que um puro sangue precisa usar luvas especiais para isso. Se Zack é considerado um desperto de sangue puro, deveria ter enfrentado problemas assim que tirou as luvas. Mas, no momento, ele parece imune. Isso o leva a abrir a janela de status, que apresenta propriedades diferentes das anteriores. Em vez de ter inibição de mana, ele possui uma característica única chamada reflexão de mana. Intrigado, Zack decide pesquisar mais a fundo os detalhes da habilidade. Lá, ele descobre que a reflexão de mana cria um campo de distorção responsável por anular a mana próxima. Ela é classificada como uma habilidade e não reage às lâmpadas de mana, pois não tem efeito passivo. Antes do rito de bênção, ele era identificado como um curandeiro de classe rara, mas agora é considerado um imortal único, o que ele não entende. A confusão se instala quando todos os formados na cerimônia alcançam aura azul com despertares típicos. A única exceção foi Reina, que recebeu um despertar de sangue puro vermelho. O mesmo acontece com Zack, mas sua aura eventualmente se transforma em dourada. O sistema informou que faltavam informações cruciais sobre a classificação. Zack se pergunta se o sistema estava considerando a estátua de bronze como seu terminal de classificação durante o despertar. No momento em que o sistema inseriu as informações necessárias no terminal, a estátua reagiu fortemente e emitiu uma luz vermelha. Tudo começa a fazer sentido agora. Zack acredita que a estátua não está ali para determinar se alguém despertou ou não. Em vez disso, ela serve para avaliar sua classe. Vermelho indica uma classe rara e dourado, uma classe única. Além disso, a estátua é uma relíquia que está ali desde antes da época de Turakan, o homem que fundou a família Draker. A identificação de classe não existe como conceito atualmente, e é por isso que o único propósito da estátua é distinguir os despertos daqueles que não despertaram. Eles interpretaram erroneamente o propósito da luz vermelha como um tipo de despertar de sangue puro, quando na realidade significa que eles alcançaram uma classe rara. O mais fascinante é que nem mesmo o chefe do clã sabe disso ainda. Curiosamente, Zack descobre que acumulou 100 pontos de karma. Ele se pergunta se os recebeu durante a cerimônia e decide rapidamente
simplesmente usá-los comprando a habilidade draconiana. O sistema se atualiza com uma grande quantidade de informações após a compra. Ele adquire várias habilidades básicas, como Olhos de Dragão, Poder do Dragão e Devorar. As duas primeiras fazem todo o sentido para ele, mas a última não, já que seu único propósito é auxiliar na digestão. O rapaz não quer investir seus pontos em algo incerto, então opta por Olhos de Dragão e Poder do Dragão. A segunda habilidade é mais arriscada, pois envolve o uso de aura. Então, por enquanto, ele ativa Olhos de Dragão para ver o que há de tão especial. É um pouco frustrante, pois Zack não percebe nada de notável ou novo em seu entorno. Isso até que ele abre a janela para observar a estátua no jardim. A habilidade amplifica seu poder de visão, permitindo que ele veja objetos distantes de perto. Além disso, ele ganha a capacidade de visualizar informações detalhadas sobre o objeto que está observando. Todos os tipos de propriedades referentes à construção da estátua inundam seu corpo com informações. E isso cobra um preço de seu corpo, e ele se sente extremamente exausto após usar o poder. Zack pensa que seus poderes serão pouco úteis se tiverem uma desvantagem tão grande. Felizmente, seu fator de cura entra em ação, curando sua exaustão. O surpreendente é que Zack nem sequer manifestou a intenção de se curar, simplesmente aconteceu automaticamente. Inspecionando a tela do sistema, ele percebe que todas as suas habilidades de classe se converteram em habilidades passivas e até subiram de nível. O fator de cura permite que ele repare seu corpo sem precisar ativá-lo. É uma versão excelente de sua habilidade anterior. Embora pareça que a cura seja extremamente poderosa, não é algo que se possa usar indefinidamente. Caso contrário, ele não teria morrido. Ao mesmo tempo, o fator de cura é praticamente infinito. Para testar sua habilidade aprimorada, ele pega uma lâmina e faz um pequeno corte no braço. Segundos após o ferimento, o fator de cura entra em ação automaticamente, curando o corte sem deixar marcas. O tempo normal para se formar na academia é de 5 anos, mas um Zack confiante acredita que conseguirá se formar em 2 anos. A Academia Draker é a maior academia de cavaleiros que já existiu. Qualquer aspirante a cavaleiro venderia tudo para garantir uma vaga lá dentro. Localizada no Ducado de Troia, a academia prospera com a vida na primavera a cada novo semestre. Enquanto Zack caminha entre os outros, ele observa como os alunos de nível mais alto não são muito diferentes dos adultos. Eles são tão capazes quanto, e se ele fosse compará-los ao berço, diria que não passam de crianças de famílias nobres. Zack acha que toda a sua família é problemática. Entre as prósperas famílias que apoiam a família Draker, 3 famílias se destacam e têm influência suficiente para serem consideradas as grandes famílias. A primeira é a família Tarun da Força, da qual Reina faz parte. A segunda é a família Zimon da Sabedoria. E, por último, a família Vardek do Ouro. Os filhos dessas 3 famílias estão aqui, mas Zack não consegue se importar com eles. A cena corta para o dormitório de luxo da mansão Platina. Este dormitório de luxo possui um salão de treinamento, uma biblioteca requintada e todos os tipos de instalações premium. Os melhores dos melhores alunos devem desfrutar desses luxos. Quanto aos despertadores de sangue puro, eles recebem o privilégio adicional de mestre de andar. Este andar é conhecido como andar platina. Uma criada recebe a chegada do nosso rapaz, e ele logo é escoltado até o andar designado, onde outros o aguardam. Ao chegar, Zack fica um pouco exausto ao encontrar tanta gente, apesar de ter despertado como um sangue puro. Ele é informado de que Decker o espera em outra sala. Sem perder tempo, Zack vai ao seu encontro para ver o que está acontecendo. O mordomo tem algo para mostrar ao seu mestre. Ele o surpreende com um par de luvas de alta qualidade que recebeu ao despertar. Ele já havia adquirido novas luvas, mas Zack agora também está de olho em uma nova espada. Ele pega sua espada, que o mordomo apoia sem hesitar. O Ducado de Troia é conhecido por estar perto de cadeias de montanhas. É por isso que possui abundância de ferro de boa qualidade e artesãos habilidosos que se provam uma fonte insubstituível de força para os alunos. Decker quer encontrar um artesão para o jovem mestre, mas Zack se sente à vontade para cuidar disso pessoalmente. Ele quer vê-los pessoalmente e pede a Decker que marque um encontro com antecedência. O nome Galleon Halbert é desconhecido até mesmo para o mordomo. Ele pretende contatá-lo em breve para marcar uma reunião. Ao mesmo tempo, lembra Zack de revisar os documentos antes do início de sua primeira aula amanhã. Mais tarde naquele dia, Zack está ocupado revisando as anotações quando faz uma observação interessante. O andar de platina está reservado para ele, para que possa testar suas novas habilidades draconianas e ajudar no desenvolvimento delas. Uma criada vem informar o jovem mestre que Reina lhe enviou um convite para jantar. Zack fica surpreso ao ouvir isso e decide fazer uma visita. Ele chega ao andar dela e fica um pouco perplexo, pois Reina está ali bancando a Al Capone ou algo do tipo. Ela o recebe e se desculpa pelo cenário peculiar do jantar. Zack não se importa e se senta. Eles decidem primeiro comer e depois conversar. Observando-a do outro lado da mesa, Zack percebe que ela está utilizando a aura em seu baixo ventre, mesmo em um ambiente como aquele. Ele se pergunta se ela almeja se tornar uma cavaleira púrpura, o que poderia explicar
brincar porque suas habilidades com a espada atingiram o limite. É um desperdício de um grande potencial, em sua opinião. Após o jantar, Zack está exausto e surpreso por ela ter comido muito mais do que ele. Com os apetites satisfeitos, ela quer ir direto ao ponto. Reina oferece a ele todo o apoio da família Tarun. Zack acha que isso é algum tipo de mal-entendido e a lembra de que ambos são despertos de sangue puro. Ela rebate, afirmando que é ele quem está errado. Como puros sangues, eles desfrutam de uma série de privilégios, incluindo o andar de platina. No entanto, isso não lhes proporciona benefícios em termos de crescimento. Séculos de conhecimento acadêmico e prático são preservados nesta academia. Além disso, há instrutores pessoais para guiá-los e desenvolver suas habilidades. Quem não possui nenhum desses recursos certamente ficará para trás. Reina argumenta veementemente que o apoio das famílias é crucial. Ela exemplifica com Abel Draker, também puro sangue da família, e o mais jovem a alcançar o título de Cavaleiro Branco. Em seu nível atual, ele é um dos cavaleiros negros mais fortes, e mesmo assim recebeu apoio da família Simmons. Embora o patriarca da família Tarun ainda não tenha explicado o motivo, suas ordens são absolutas. Ele deseja estender o apoio da família Tarun a Zack Draker. Reina reitera seu ponto, mas nosso rapaz está com vontade de brincar com os sentimentos dela e calmamente diz não. Isso a deixa em choque, pois ela simplesmente não consegue entender como isso seria um mau negócio para ele. Levantando-se, Zack se vira para ir embora, afirmando que na verdade não tem interesse em nada disso, além de ser um desperto de sangue puro. Para retribuir o favor da refeição, ele tem um conselho pessoal para compartilhar. Zack comenta que a espada dela é poderosa demais e deduz que isso deve estar relacionado aos homens atrás dela. Ele sugere que sua maior força vem da flexibilidade de seu corpo adaptável. Aconselha a não atacar os oponentes de frente. Em vez disso, ela deve usar seus movimentos fluidos para redirecioná-los com calma e desferir um único ataque preciso. Zack acredita que, se ela for capaz de fazer isso, inevitavelmente se tornará muito mais forte do que já é. Dito isso, ele se despede, deixando-a frustrada. Ela queria utilizar a tradição de força de sua família, que era o que vinha fazendo até então. Mesmo assim, Reina não pode negar parte do que ele acabou de dizer. Ela tem se esforçado incessantemente para se tornar digna do nome de sua família, o que influenciou bastante seu estilo de esgrima. Zack percebeu isso. Embora Reina fosse jovem e elogiada como um prodígio genial, ninguém lhe ofereceu conselhos. Essa interação com ele a fez reavaliar sua opinião sobre Zack Draker como pessoa. Avançando para o monólogo de Zack, ele reflete sobre o quão poderoso se tornou com suas novas habilidades. Afinal, nem mesmo uma noite inteira de treinamento foi capaz de detê-lo agora. O cara literalmente tem resistência infinita agora. Vai durar na cama mais do que a idade do universo. Em sua vida anterior, este lugar não passava de um inferno para ele. Mas com seu novo estado de despertar, é até bem tranquilo agora. Zack está desfrutando da paz que não pode ser comprada com dinheiro ou poder. Enquanto ele está cuidando da sua vida, o representante da família Simmons se aproxima. Owen é o terceiro filho da família e um especialista em manipulação. Ele chantageou e intimidou nosso garoto em sua vida passada. Curiosamente, ele também convidou Zack para um jantar, mas foi rejeitado na cara dura. Surpreendentemente, Owen está agindo de forma amigável demais nesta vida. Zack percebe a qual carta-convite ele está se referindo e solta um comentário sarcástico. Owen pergunta por que ele se recusou a responder e Zack responde friamente que não precisa se importar com as mensagens do desgraçado. Seu comentário grosseiro chama a atenção do amigo de Owen, que acha que o garoto está sendo grosseiro demais com um convite educado. Zack finge que não se importa em conhecê-lo e vai embora, percebendo que esse exibido só quer puxar o saco de Owen fingindo ser forte. Chocantemente, esse desgraçado tem a audácia de atacar Zack sem aviso prévio. Ele consegue bloquear o ataque, apesar de estar sob efeito de manipulação de aura. Durban Roswell ruge seu nome e afirma ser o mais poderoso de todos. É, talvez o refrigerador mais poderoso. O jovem Draker simplesmente ri do seu pequeno discurso, já que esse homem nem sequer é um cavaleiro e mal chega a ser um cadete. Zack avança com sua velocidade relâmpago, acertando o abdômen do cara com um gancho que poderia rivalizar com o de Mike Tyson. O idiota cai no chão, enquanto Zack alegremente convida o próximo membro da família Simmons para vir se divertir. Owen se aproxima e afirma que não está impressionado com a provocação de Zack sobre sua própria força. O grupo deixa Zack sozinho, que os considera nada mais do que uma trupe de circo. Vamos explorar as complexidades da Academia Draker por um segundo. Ela é dividida em duas classes. A primeira é a classe normal, onde se aprende com aqueles que não têm talento. Essa classe é dominada com esforço e uma rotina disciplinada. A segunda turma é a turma especial, onde certos cadetes podem escolher suas matérias fora das disciplinas básicas. Nesta academia, os figurões e a elite se reúnem na turma especial, e é por isso que Zack tinha suas expectativas sobre quem acabaria ali, mas nenhum deles parece notável, e são apenas os ex-alunos do berço que ele já conhece. Ele até brinca dizendo que não é uma turma especial, mas sim uma turma do berço. A aula começa, e o instrutor no pódio tem o prazer de apresentar alguém muito especial.
especial hoje. Essa pessoa misteriosa foi o comandante em chefe do Império 2 décadas atrás, e a mesma pessoa responsável por bloquear a invasão imperial com sua estratégia impecável. O reitor Howard Draker é recebido de braços abertos. O homem que comanda esta academia. Conhecido como o herói de guerra, Howard é venerado como um símbolo de esperança e elogiado como um padrão para a guerra tática. Mas, na realidade, a verdade é muito mais sombria do que sua fama sugere. A informação que ele, por coincidência, vazou para o inimigo para sua própria sobrevivência o ajudou a sair dessa situação por sorte. Em resumo, ele é um traidor sortudo que sobreviveu para desfrutar da glória. Zack o despreza profundamente e afirma que ele é o responsável por sua expulsão da academia da primeira vez. Sem ter para onde ir, Zack vagou sem rumo e perdido pelo Ducado de Troia. Lá foi capturado por traficantes de escravos e acabou vendido para o Cartel do Sul. A própria existência desse homem está enraizada em uma memória traumática para o nosso protagonista, e pode ter certeza de que ele se vingará desse velho gordo algum dia. O discurso do reitor chega ao fim e o professor assume para começar as aulas. Os cadetes são instruídos a irem imediatamente para a arena para um treinamento interno. Dentro da arena de treinamento, Zack fica perplexo por ter que assistir às aulas básicas de combate a dragões. Afinal, em sua vida passada, ele não conseguia controlar aura e perdeu 2 anos inteiros, quando normalmente uma pessoa comum leva 3 meses para aprender. O instrutor dá as boas-vindas aos alunos, apresentando-se como o Cavaleiro da Rosa, Andre Draker. Ele é o responsável por ensinar-lhes o básico da matança de dragões. Os alunos estão um pouco desanimados porque não sabem nada sobre esse cara. O nome desperta a memória de Zack. Ele se lembra que Andre não é um desperto de sangue puro que, mesmo assim, conseguiu se formar rapidamente na academia e foi elogiado como o melhor aluno de Valhalla. Ele nem é da família, mas seu talento é simplesmente tão notável que ele fez jus ao nome da família Draker. Esse cara é o tipo de pessoa com quem sua namorada diz para você não se preocupar. Zack admite que os professores das classes especiais variam em nível, mas esse cara é notório por sua personalidade detestável. Andre faz uma demonstração, pedindo silêncio para que ele possa começar a aula. Ele manda os cadetes desembainharem suas espadas, preparando-se para o treinamento. Seu olhar se fixa na espada especial de Zack, que é enorme em comparação com as outras. Zack não tem dificuldade em demonstrar como é fácil brandi-la para ele. A expressão de desprezo de Andre ordena a entrar na arena. Ele acha que o garoto está sendo arrogante por escolher uma espada inadequada para seu corpo. Claro, isso é apenas conversa típica de professor, e Zack queria que isso acontecesse, daí sua escolha. Ele se vangloria arrogantemente de que poderia derrotar o instrutor com a mesma arma. É uma provocação que abala Andre. A cena fica tensa, a ponto de o sistema ativar uma habilidade de defesa mental para que nosso garoto resista à situação. De bom grado, Andre se prepara para desembainhar sua espada e oferecer ao garoto uma experiência prática. Mas é exatamente o que Zack queria. O instrutor chega a impor uma condição para a vitória de Zack. Ele não só ignorará as palavras arrogantes do garoto, como também lhe dará permissão para fazer o que quiser em sua aula. O instrutor até lhe dá uma folga, dizendo que pegará leve e nem usará sua aura no cadete. Mas isso só favorece ainda mais Zack. Ele está extremamente confiante em sua capacidade de derrotar Andre, pois conhece a fraqueza do homem. Contudo, como seu irmão vigilante está de olho nele, Zack não quer arriscar a atrair atenção desnecessária como da última vez. Então, sua estratégia de batalha é cortar um pouco o uniforme de André antes de aceitar a derrota. A luta começa quando Zack desfere um golpe imediato no pescoço de seu professor. No entanto, André defende o ataque mesmo a essa distância, demonstrando as habilidades de um cavaleiro azul. A luta será difícil, e Zack sabe disso. Ele se esquiva e ataca de todas as direções, apenas para ser desviado pela rápida reação de seu professor. O resto dos cadetes fica perplexo ao ver a brilhante capacidade do cavaleiro de resistir aos ataques de Zack por 30 minutos seguidos. Curiosamente, André percebe que sua lâmina está tremendo e seu corpo está lentamente se exaurindo. Ele não consegue entender como o garoto está lutando incansavelmente sem se cansar. Apesar de suprimir seus poderes ao máximo, a luta está começando a ficar difícil para ele. Isso só demonstra o quão brilhante é o despertador puro sangue médio da família Draker, a ponto de ser considerado injusto compará-los. Quanto a Zack, ele está se aproveitando da péssima resistência de Andre. Em relação à sua aura, o cultivo da aura de um Draker típico é conhecido por suas singularidades. Ela deve ser ativada durante o treinamento e todos os tipos de tarefas diárias, até mesmo durante o sono. Deve ser indistinguível da necessidade básica de respirar. Então, neste caso, como André está tão acostumado a manter sua aura, ele se sente desconfortável e anormalmente fraco ao suprimi-la. Esse é o fator que ajuda Zack a levar vantagem contra seu instrutor. André deflete a lâmina do cadete mais uma vez, mas Zack não desistiu. Ele não quer perder assim. Seu ego exige que seu oponente seja forçado a usar aura. Zack muda sua estratégia de criar aberturas para uma abordagem diferente, uma abordagem que exigirá que André use sua aura de qualquer maneira. Em outras palavras, uma situação extrema. Ele cai de
volta no chão, mas desta vez dispara para frente com uma velocidade incrível. É a ativação da habilidade Passo Veloz. André se vê sobrecarregado pelos movimentos rápidos, como um raio do cadete. Atacando de seu ponto cego, Zack ativa golpe crítico como se estivesse colocando tudo em um único ataque, enquanto André ainda se pergunta como um cadete pode usar uma habilidade tão avançada. No instante em que se vira para encarar Zack, ele coloca uma leve aura nos pés, permitindo que ele se esquive do ataque em rápida sucessão. Sem esperar um segundo sequer, André ativa a Corte Celeste e arremessa o cadete para longe. Foi um ataque realmente poderoso, tão poderoso que lasca a espada de Zack e o fere o suficiente para que seu fator de cura entre em ação. Apesar de seu fator de cura comprometido, ele desmaia na arena, enquanto André embainha sua espada e se afasta frustrado. Ele anuncia oficialmente que Zack está dispensado da aula e pergunta se há mais alguém como ele que esteja disposto a lhe dar uma chance. Como todos estão apavorados com o que aconteceu com Zack, eles nem se atrevem a levantar a voz contra sua fúria. A partir daí, a aula recomeça para todos, exceto para o nosso garoto que está relaxando na cama do hospital, vidrado em sua performance contra André. Seu plano original de cortar o uniforme foi por água abaixo, mas em vez disso, ele fez André usar sua aura, forçando-o a reconhecer as habilidades do garoto. É um bom resultado, já que seu professor foi humilhado na luta. Dito isso, o ataque final que André usou foi, na verdade, o movimento mais básico das artes de matar dragões. O corte do céu pode ser uma técnica básica, mas foi amplificado massivamente com o poder de um cavaleiro azul, resultando em um poder monstruoso. Ainda assim, Zack está feliz por ter conseguido se manter firme contra um cavaleiro azul e está confiante de que está nesse nível graças à sua resistência e cura infinitas. Mas essas duas coisas sozinhas não serão suficientes para uma vida cheia de liberdade. Ele exige a verdadeira liberdade, que só pode vir de uma força avassaladora, o tipo de poder que o tornaria imune à força de seus superiores. Enquanto está absorto em seus pensamentos, um bêbado aparece para verificar como o garoto está, percebendo que se trata do filho mais novo da família Draker. Nosso garoto se assusta ao ver a cara do idiota, pois um bêbado é a última coisa que se espera encontrar em uma enfermaria. Não só ele não conseguiu sentir a presença do sujeito, como também proferiu palavras bastante desagradáveis sobre o patriarca da família Draker. Zack tenta perguntar sobre sua identidade, mas o bêbado está ocupado se injetando com mais bebida. O homem está realmente curioso para perguntar ao garoto sobre suas habilidades regenerativas. Afinal, ele acabou de sobreviver a um grave ferimento interno. O sistema avalia a situação e ativa a defesa mental para ele. Zack se recusa a ceder, pois sabe com certeza que ninguém na academia tem conhecimento de sua habilidade de cura. Ele finge ignorância, levando o homem a tomar medidas drásticas ao tentar atacar o garoto. Zack desvia do golpe de palma, que é afiado o suficiente para cortar o lençol. Isso o faz se perguntar se aquele cara é algum tipo de assassino. Zack usa o lençol para cegar o lunático e sente um perigo extremo, tanto que ativa todas as suas habilidades para um ataque total. Apesar de estar cego e inconsciente, o homem facilmente segura a lâmina do garoto e elogia sua capacidade de adaptação rápida. Zack recua ansiosamente e se pergunta o que ele quer dizer com mercenário. Ele presume que o misterioso homem possa saber algo sobre seu passado. Vendo um cavaleiro como Zack jogar fora sua espada e priorizar sua vida, o homem acredita que ele seria mais adequado para se tornar um mercenário do que um cavaleiro. Nosso garoto finalmente entende suas palavras, e a sensação que tem em relação ao misterioso homem confirma suas dúvidas. A diferença de poder entre eles é tão grande que o homem poderia facilmente matar Zack se quisesse. O protagonista presume que provavelmente está no mesmo nível de um cavaleiro vermelho. O homem aponta para sua pesada Claymore e acredita tê-la pegado do estoque básico. Ele se pergunta por que Zack, com tanto talento, está desperdiçando seu... Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra me deixar muito felizinho, hein? Potencial empunhando uma arma como aquela. O protagonista fica certo de que o homem pode ser ainda mais forte. Mas, do nada, André aparece procurando pelo misterioso sujeito. Ele choca Zack e chama o jardineiro Dexter. Zack acha difícil de acreditar, enquanto Dexter questiona como André conseguiu encontrá-lo. O cavaleiro se lembra de ter visto Dexter na sala de treinamento mais cedo. Ele ordena que Zack suma se seus ferimentos já estiverem curados. Então nosso garoto tenta sair sem jeito, mas Dexter o impede e o convida para ir à estufa a oeste da academia se quiser aprender algo útil. Todos ficam em silêncio por um segundo, mas então Zack arrogantemente recusa e sai da sala. Dexter fica irritado e sente nostalgia, pois o pai de Zack tinha a mesma atitude arrogante.